Como se entra em transe na prática da bruxaria tradicional moderna e a incorporação e a processão neste caminho? E a importância do saber, ousar, querer e calar? Estas e outras perguntas serão respondidas por Petrúcia Finkler, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista, aí já há 15 anos de existência, mais de 1000 convidados já passaram por aqui, e ela está de volta. Quem? Ela mesma, você viu a ênfase? Petrúcia Finkler. Bem-vinda! Muito obrigada, Samuel. Olá para todo mundo que está aqui com a gente. A gente colocou o tema aqui hoje, né? Entre mundos, colocamos possessão, incorporação e fenômenos na bruxaria contemporânea com Petrúcia Finkler. E, se você não viu os episódios anteriores, outras entrevistas, tem dedicado ao livro dela, Os 4 Saberes, tem outro que a gente fez em formato online, sobre a história de vida também, bem bacana, bem interessante. Teve outro que a gente gravou aqui no estúdio também presencial, foi o último anterior, né? O anterior a esse, que a gente também pesquisa, que tem bastante conteúdo. A gente vai focar um pouquinho mais nessa coisa dos... Será que a gente vai até aprender alguma coisa de, sei lá, uma magia psíquica? Vamos ver se ela vai poder ensinar para a gente até sobre magia psíquica aqui, né? Vou começar com o do transe, então. Quais as formas de se entrar em transe, então, na bruxaria tradicional moderna? O transe, eu entendo transe, assim como a gente precisa de um microscópio para ver uma coisa muito pequena e um telescópio para ver alguma coisa que está muito longe, a gente precisa de um transe, algo que nos afete, altere a consciência, para ver aquilo que é muito sutil para as nossas percepções. As pessoas têm transes diários e não se dão conta. Ficar rolando feed no celular é um transe, só que ele não é um transe produtivo, ele é um transe ruim, inútil, né? Ficar meia hora escolhendo série ou filme na Netflix também é um outro transe, não está levando a nada. Mas existem os transes que a gente tem, que é o devaneio. A gente está esquecido desse transe, que é um transe, na verdade, positivo. Às vezes a gente está pensando numa coisa, está com a cabeça longe, né? Está dirigindo, perde a saída, que tinha que pegar uma tal saída, não pega, onde é que eu estava com a cabeça. Toda vez que tem isso, é um transe. A gente entra fisiologicamente em transe, a cada hora tem uns 3, 4 minutos que a gente passa em transe. Isso é uma coisa muito interessante. Isso é fisiológico do cérebro, ele dá uma viajada. Então a gente está falando, ouvindo as pessoas, a gente está super interessado e de repente dá uma viajada no assunto. Por quê? Porque o cérebro faz isso. Mas o transe proposital é o transe para a gente olhar aquilo que é sutil. E tem montes de técnicas, né? E a gente vai lançar mão daquilo que funciona para a pessoa. Então, quando eu apresento essa temática, quando eu estou ensinando, eu demonstro que pode ser pelo som, pode ser por música, pode ser por um som repetitivo de tambor ou de um chocalho, uma maraca, pode ser por respiração, pode ser por olhar num ponto fixo, como uma vela, uma chama, ou um ponto na parede, uma folhinha mexendo ao vento. Tem transes por movimentos, que são muito tradicionais, que é com dança ou com o shaking, né? Aquele que fica chacoalhando no mesmo lugar. Esses a gente acaba não usando na bruxaria, né? O que a gente mais usa no meu caminho, então, apesar de eu apresentar essa variedade de transes para as pessoas, de ferramentas, a gente usa muito o tambor. A gente tem um preparatório, um alinhamento, um aterramento que se faz, e aí põe o tambor. Inclusive usa-se a gravação do Michael Harner, né? Super clássica, os 15 minutos ou os 30 minutos, double drumming. Uso essa, a pessoa entra, né, para fazer a jornada do que precisa. Pode ela ficar também tocando um tambor ou um chocalho, mas a gente usa muito essa aí, e respiração. O que a gente mais utiliza é a respiração. Não utilizamos plantas de poder para esse tipo de trabalho. No nosso grupo a gente realmente não utiliza, mas a gente usa às vezes, por exemplo, chás que contém uma mistura com artemisia ou losna,
que auxiliam essa capacidade de aprofundar, né? Ou alguma óleo ou incensos que ajudem a facilitar esse enlevo, esse transporte para as visões que a gente precisa ou a sensibilidade que está se fazendo necessária. Já teve alguma experiência com seus alunos de eles adentrarem num transe que até você se impressionou na profundidade que eles adentraram? Teve uma vez que eu achei muito engraçado, que a gente estava fazendo um negócio que a gente fica, às vezes, nos nossos ritos internos, a gente toma esse chá, às vezes, usa um óleo, aí toma o chá, e aí fica com incensos, e fica produzindo sons, às vezes, só, e falando poemas, assim, uma coisa meio sarau que a gente faz. E teve um momento desse que a gente estava vindo de uma coisa musical que a gente estava fazendo, e aí voltando, e era para ler alguma coisa, e eu, fulana, você pode ler para a gente? E ela, nessa hora não sei nem meu nome. Era só porque estava, né? Então, tipo, aquela coisa que tá me fazendo voltar assim agora para ler um texto, né? E a gente estava aqui dando. E, gente, sem substâncias realmente narcóticas, nem enteógenas, nem nada, mas isso é pelo estado em que se vai adentrando, né? Mas, no geral, não, porque eu acho que às vezes me surpreendo com a experiência que a pessoa teve e trouxe. Isso sim, não com o estado da imersão que ocorreu, mas com a experiência, o nível da experiência que ela trouxe, que às vezes as pessoas entram em contato com seres e consciências que nos trazem coisas muito, muito fantásticas e é uma delícia de poder ouvir outra pessoa como sacerdotisa, né? É tão gostoso quando não sou eu que estou trazendo alguma coisa, é tão bom quando isso é partilhado. Uhum. E como é que é vista a questão da incorporação, da possessão dentro desse seu trabalho? E como é que você tem observado também, porque você também tem ser apresentadora de um programa que Rainha dos Sabás, que deve visitar também bastante pessoas que também estão no meio da bruxaria, né? Uhum. E também o Paganos del Mundo, também que se apresenta o Paganos del Mundo. Então deve ter visto e ouvido algumas pessoas que são a favor, outras são contra, sobre essa questão da incorporação e da possessão. Então, no nosso grupo, bom, eu uma época ensinava isso num retiro de formatura, da formação mágica que eu ensino, do Conclave da Rosa e do Espinho, eu ensinava uma espécie de incorporação que a gente chama de aspectamento. Eu aprendi sobre esse tema e aprendi técnicas de fazer isso dentro da bruxaria. Eu não tenho é importante que eu diga aqui, eu não tenho nenhuma passagem por religiões de origem africana, porque não tive oportunidade, porque nunca foi a minha história, então eu respeito imensamente, mas não é dali que vem, porque eu inclusive desconheço. Eu só estive na minha vida até hoje, acho que em 3 ou 4 giras. Eu nunca fui mais que isso na vida. Então, ou seja, eu sou realmente ignorante dessa temática. Então, não é dali. E isso é bom, por um lado, porque ninguém pode, porque é uma das acusações que acontecem quando o pessoal da bruxaria começa a falar em incorporação ou possessão, é que as pessoas vêm dizer que está misturando umbanda ou candomblé dentro da bruxaria, como se as coisas não tivessem tudo uma origem humana na sua raiz espiritual, e como se ter essa ocorrência de possessão e incorporação não fosse uma experiência humana, mais uma vez, que inclusive tem xamãs que têm isso também. Então, isso é muito maior do que um caminho mágico específico. Mas é interessante e me ajuda nessa hora que as pessoas querem acusar dessa coisa. Eu disse, olha, infelizmente, eu não tenho como corroborar isso aí, porque eu não tenho essa mistura, eu não tenho essa origem para poder dizer que eu estou misturando. Eu aprendi isso realmente pela bruxaria. Então, eu não sei se a técnica tem relação ou não com as religiões afro, mas tem uma técnica, né, para abertura, para alinhar, e também o que a gente trabalha, o que eu gosto de ensinar para as pessoas. A gente tem níveis desse negócio. E níveis em que eu não preciso que ninguém entre no meu corpo. Eu posso só ouvir. E aí eu posso ouvir e falar, eu posso ouvir e escrever. E isso, muitas vezes, é muito mais útil, não gosto dessa palavra, mas muito mais proveitoso do que a ideia de uma mediunidade que realmente traz para dentro do seu corpo. Então, na sua prática pessoal, as pessoas que têm desenvolvido isso, que conseguem escutar as divindades com as quais têm relação,
né? E poder anotar, tá dentro do momento de devoção e recebe uma mensagem, isso é muito rico. E eu sempre reforço, então tem esses níveis de ouvir, de escutar. Tem um nível que é quando entra um tanto, de fato, dentro de você e vai usar o seu corpo, vai falar por você, vai mexer o seu corpo. Então é um Deus que me habita, ou eu que estou num Deus, tem um pouco disso. Mas eu estou consciente do que está acontecendo, eu posso bloquear alguma coisa que não me agrade, ou que seja, que está passando dos limites, ou que eu não concorde. E existe uma possessão completa, que é quando a pessoa realmente está inconsciente e algo vem. Eu nunca vivi essa. E eu gosto de reforçar para as pessoas que na bruxaria que eu ensino e na que eu pratico, eu gosto de reforçar que você precisa ter um contato profundo com uma divindade antes de se abrir para esse estilo de trabalho. Porque a gente precisa de salvaguardas. Eu preciso de firewall, eu preciso bloquear coisas para que eu não tenha interferência, presença de alguém se dizendo, se fazendo passar por outro. Né? Então essa é uma preocupação muito grande que eu tenho. Então, desenvolva sua devoção à divindade por um tempo e comece a se abrir para ver se há esse momento de escuta durante a sua devoção. Porque se eu estou fazendo tudo tão direcionado àquela divindade, com todas as preces, com todo o louvor, com tudo que a divindade gosta de incenso, de oferenda, de cor de vela, eu tenho uma garantia um pouco maior de que não vai entrar um vagante qualquer por ali, né? Que seja uma energia realmente ligada àquela divindade ou à própria divindade que vai realmente falar para mim. Então a ideia é que eu comece a criar esse tipo de proteção e de firewall, eu gosto dessa expressão firewall, para proteger ali mesmo, que é, né, não deixar passar. Antivírus, né, como a gente quiser usar de metáfora. E da mesma maneira, se eu vou deixar aberto o meu corpo para que uma divindade participe do meu corpo, né, entre no meu corpo, entre nesse campo, nesse nível, no meu campo, nesse nível, eu preciso ter uma intimidade com essa divindade, não pode ser qualquer um. Então eu não gosto, não confio em pessoas que estão incorporando esse, aquele outro. Quem é? Não sei se é, né? Você tem relação com essas divindades? Estamos fazendo um ritual para Afrodite, então hoje eu vou chamar Afrodite, mas tipo, não tem relação nenhuma com ela. Não, isso aí não me desce, estou sendo super sincera, assim, não gosto, não confio, não acho que é legal. E então eu recomendo que as pessoas tenham um trabalho muito profundo com a divindade antes de tentar fazer isso. E aí o que aconteceu uns anos atrás, quando rolou umas lives falando sobre isso, com bruxos que trabalham dessa forma, vários bruxos trabalham dessa forma. Tenho ouvido relatos que grupos de druidismo trabalham cada vez mais também com isso, tem acontecido. O que é interessante, Samuel, é que está acontecendo a revelia dos grupos. A pessoa pode nem estar preparada, nem estar querendo fazer um negócio desse, e de repente vem a divindade, vem um espírito de uma árvore, que eu sei que aconteceu com amigas minhas no druidismo, né? E se faz presente. Então você tem que lidar com aquilo que chegou. O que aconteceu que a gente estava falando sobre tudo isso, que grupos criaram uma animosidade com relação a isso, dizendo: essa gente está louca, está falando isso não pode, isso é uma mistura, ou isso não existe. E aí eu demorei a entender por que eles estavam tão incomodados, até quando eu vi alguém dizer, uma pessoa importante aí na bruxaria do Brasil na época, dizendo que como é que está incorporando divindade se a deusa é imanente, se ela está sempre dentro de nós? Tudo que nós podemos fazer é irradiá-la. Aí essa é a questão. Porque para falar de incorporação e ligar isso a deuses, nós vamos ter que partir do pressuposto que nós estamos falando a mesma língua quando a gente se refere ao que é um deus. E aí temos uma questão de linguagem. Tem pessoas para quem deuses são arquétipos. Então como é que eu vou incorporar? Porque não estaria fora de mim se um arquétipo é uma projeção da mente humana.
Se a divindade é imanente e todas as deusas e deuses são faces de um mesmo todo que me habita, não está fora. Então, logicamente, eu não posso incorporar. Eu posso incorporar um Exu, uma Pombagira, que são espíritos fora de mim, mas eu não reconheço deuses como sendo fora de mim. Então, não, que linguagem é essa falar de incorporação? Impossível. Mas isso é para aquela pessoa que vê dessa maneira. Quando eu entendi, é isso, eles estão vendo dessa maneira. Para mim, então, para quem está nos ouvindo, divindades são fora de mim, são seres cósmicos, eles não dependem da mente humana para existirem, eles não dependem da crença humana para a existência deles, eles existem, a gente acredite neles, ou trabalhe com eles, ou não. Então, portanto, se eles estão fora, eles, lógico, gente, como é que vai dar conta o corpinho de um Deus? Claro que eu não dou conta do corpinho humano, não vai dar conta de receber uma divindade. O que a gente recebe é um fio da divindade, vamos dizer assim. É a consciência da divindade que entra, mas não é a divindade em toda a sua glória magnífica, porque é frita, né? A mesma história de Zeus mostrando sua verdadeira face para uma mortal, vai torrá-la, né? É isso que acontece, não tem condição. Eles têm que vir ao nosso encontro inizados, é uma coisa homeopática, né? É uma dose pequenininha da divindade que chega. Mas aí eu consegui entender o que foi o grande embate que ocorreu, foi de que ponto estamos partindo para entender o que é uma divindade, né? Uhum. E nesses processos de incorporação, você falou bastante agora de divindades, mas não existe também os que façam essa conexão com os ancestrais ou com espíritos desencarnados? Não trabalho dessa forma. Não trabalho dessa forma e não trabalho... Escuto espíritos desencarnados às vezes e não trabalho diretamente com eles. Nós somos muito afortunados no Brasil, que tem muita gente trabalhando com espíritos desencarnados. Não é a mesma situação nos Estados Unidos, por exemplo. Mas aqui é. Então, quando aparece alguém, eu digo, olha, eu lamento, mas eu não trabalho com espíritos desencarnados. Procura um centro espírita aqui perto, deve ter, tenho certeza que tem, né? E aí o espírito às vezes fica muito aborrecido, mas você está me ouvindo, eu estou te ouvindo, mas não vou poder te ajudar, não é comigo. Né? Então não é porque eu escuto, isso é uma coisa muito interessante que a bruxaria nos traz também, que é soberania. Não é porque eu escuto que eu sou obrigada. Não é porque eu tenho a abertura dessa percepção que eu tenho a obrigação de fazer algo. Eu posso, olha, porque tem muitas pessoas no Brasil fazendo isso, que não, muito melhor que eu não trabalho dessa forma. Então nós trabalhamos só com divindades. Dentro da minha bruxaria é só divindade. Deixa eu pensar se houve mais alguma coisa. Não, é realmente, às vezes, também, mas já veio Circe uma vez num rito nosso, mas todo rito quando vai haver isso, e é muito raro, nós temos um rito por ano, que é sempre há um convite para Dionísio, sou eu que trago Dionísio, mas pode ser que um ano ele não venha, né? Então a gente também tem que se preparar para o fato de que pode ser que um ano ele, apesar de todo o convite, ele não pinte, né? Não apareça para fazer a participação dele. Mas ele vem, tem vindo todos os anos, mas esse é um rito que a gente trabalha dessa forma, os outros não. Mas toda vez que... Teve uma época que a gente fazia um pouco mais. E ainda assim, quem vai trazer a divindade tem uma relação direta com a divindade. Não é qualquer divindade. Então, é uma pessoa que é um filho de Afrodite, alguém que tem uma profunda conexão com Circe, né? Que vai trazer essa força. Tivemos também uma vez Zeus e Hera, o casal, num rito, duas pessoas, foram dois homens, até trazendo Zeus e Hera, e eles são filhos dessas divindades, têm uma conexão profunda com elas, então não é qualquer, né? E o rito inteiro é montado para aquela divindade. De novo, o firewall, o antivírus, para evitar. Então é tudo feito com preces o mais tradicional possível, tudo, né? Uma reverência muito profunda, de maneira que esse é o convidado. E é ele, então, que vem, né? Ele ou ela que vem. Você falou que filho da divindade, o filho de uma deusa, filho de um deus. Como é que a pessoa descobre ou reconhece que ela é filha daquele deus, daquela deusa? Eu entendo
que a gente carrega em nós, cada um de nós, o sopro de uma divindade, soprado por uma divindade. E então é como se a gente é meio filhotinho. Aí a gente carrega as qualidades e as questões, de novo, difíceis, né? Porque todos temos tudo isso, e as nossas divindades pagãs têm sempre os dois lados, muito claramente, né? Então eu vou estar... Eu sou do mesmo tecido, farinha do mesmo saco, eu sou a frutinha que caiu do pé, para dar mais analogias para a pessoa. Então, uma coisa que vai acontecer é para eu saber quem é. Eu primeiro preciso me abrir para perguntar. Então, eu posso fazer um chamado. A pessoa pode ir no seu altar, pode acender uma vela, pode fazer uma contemplação, uma meditação e começar a abrir-se para um chamado. Que se manifeste quem é essa divindade, que é seu pai ou sua mãe, ou a sua divindade de alma. A gente pode chamar dessa forma também. E aí, pode reforçar essa prece várias vezes e começar a atentar para sinais. Mas isso não vai aparecer necessariamente na mesma semana, eu não tenho que sair caçando sinais, não é caçada a sinais, que as pessoas saem caçando. Se gente para, às vezes leva meses, pode levar anos essa resposta para vir. Mas os sinais podem vir de maneira, geralmente, sincronicidades ridículas e absurdas. Muitas vezes não é a divindade que você estava esperando, que você julgava que fosse. E às vezes você tem um trabalho muito, muito bonito com uma divindade e não é essa que é a sua mãe ou seu pai. De maneira geral, mulheres vão ter uma deusa, homens um deus. Mas isso não é uma regra, logicamente, mas é de maneira geral, né? Então eu fui buscar, quando eu fui fazer minha busca, quem era a divindade. E aí a gente procura ver, tem uma relação familiar ou da minha linhagem espiritual com algumas divindades? Tem alguma questão cultural ou da região de onde vem meu sobrenome com alguma divindade? E aí, para ver se isso, de repente, vem de alguma ancestralidade, uma relação divina, né? Aí, quando essa pergunta me foi colocada no grupo, era uma espécie de coven, mas a gente chamava de Círculo de Mulheres, que eu participava nos Estados Unidos, que se encontrava todos os meses, fazíamos muitos ritos juntas. A nossa sacerdotisa, na época, lá em 2003, propôs isso, né? Tipo, vá chamar por quem é a deusa. E eu comecei a pensar, eu vou ser uma Atena, né? Vou ser uma... Ou então, tipo, alguma coisa meio africana, porque é do Brasil, né? Oxum, Iemanjá, Iansã, acho que talvez Iansã, pelo meu temperamento. Acho que alguma coisa assim, eu estava pensando isso. E aí fui conversando, dando carona para casa desse encontro, para uma amiga de lá, chamada Megan, e a Megan era filha de Sekhmet, a deusa leoa da cura do Egito. E o Megan, como é que você descobriu a sua deusa? Aí ela foi me contando as sincronicidades que levaram ela a descobrir que era Sekhmet e que ela era difícil, ela não sabia muita coisa sobre essa deusa, porque tinha pouco material publicado sobre ela. Estamos falando de 2003, então mais de 20 anos. Tinha pouco material publicado sobre ela, isso nos Estados Unidos mesmo, e era muito difícil, então, encontrar materiais sobre essa deusa. Ela tinha pouco acesso, estava sempre em busca de novas coisas. Eu, ok, nossa, uau. Na mesma semana ou semana seguinte, vou numa livraria, posso contar essa história, né? Numa livraria, e aí vejo lá um livro, The Goddess Sekhmet, assim, no canto de uma prateleira, em exposição, o livro The Goddess Sekhmet. E eu disse, gente, não tinha WhatsApp na época, senão eu já ia tirar foto e mandava para ela, né? Eu anotei o autor e tal, num papelzinho, numa caderneta. Se preciso falar para Megan que tem esse livro sobre a deusa dela. E aí compro um outro livro, dentro do livro tem um capítulo inteiro Sekhmet. Eu disse, preciso avisar a Megan que aqui tem mais material falando da deusa dela, enquanto eu seguia a busca para mim. E o negócio começou a ficar ridículo, porque eu comecei a dar de cara com Sekhmet em tudo que era lugar. Aí eu disse, né? Aí eu comecei a achar aquilo estranho. Não tinha Atena, não tinha, ninguém aparecia, só dava Sekhmet, que eu nunca tinha ouvido falar. Ela fala esse nome, disse, não, é para ela. Não, aí começa a me... Então, gente, quando for uma divindade, rola até um stalking, assim, tem um stalking divino, eles vão começando a mostrar em tudo que é lugar para que você enxergue que é essa
essa entidade, né? E aí, enfim, tem um dia de manhã, um sábado de manhã, muito frio, inverno, acho que devia ser já fevereiro de 2004, uma coisa assim, janeiro, fevereiro de 2004. E eu ligo a televisão para ver a temperatura, porque nos canais locais sempre aparecia a temperatura embaixo na TV, e sábado de manhã é Saturday Morning Cartoons, tem desenho animado. Não sei hoje em dia como é que tá, mas TV aberta tinha desenho animado sábado de manhã. E aí eu olho a temperatura e tava tipo 4 Fahrenheit, que é menos 20 Celsius. Eu ia sair pra rua nessa temperatura. E eu estava indo a um museu com o marido. E aí eu olho a temperatura, mas aí eu olho o desenho que tá passando. E o desenho que tá passando tem uma menininha amarrada numa pedra, que é tipo um altar, dentro de uma pirâmide. E tem uma figura que parece meio um faraó, no desenho animado, que ia fazer uma coisa maldosa com a menina, tava ali pra uma coisa ruim, ele era tipo um vilão, e ele era auxiliado por uma figura menorzinha, com um chapeuzinho de enfermeira, aquele chapeuzinho clássico de enfermeira, mas ela tinha a cabeça de leão. Eles estavam dentro de uma pirâmide, e o desenho animado tinha a cabeça de leão. Aí eu sentei no sofá, e fiquei olhando. Era Tutan, não sei o que, alguma coisa, um desenho que talvez alguém que está ouvindo já ouviu esse desenho, Tutan alguma coisa. Eu nem sabia que tinha desenho com coisa egípcia. Olhei aquilo e eu disse, acho que não é para Megan. Eu acho que o negócio é comigo. Aí eu fui numa das próximas reuniões do grupo de mulheres, eu fui e levei essa questão, e tinha mais uma pessoa no grupo que também era filha de Sekhmet, que era a CJ, que era uma mulher mais velha, e aí eu fui contar para elas, Petrúcia, achamos que sim, eu acho que agora você está na hora de você ir confirmar isso, e você vai lá no Museu de História Natural, você vai no Field Museum, e pergunta para a estátua de Sekhmet, se você é mesmo filha dela, se ela que é tua mãe, porque se for, ela se mexe para ti. Eu como? Como é que é? Não, é sério. Nós não vamos falar mais que isso, mas a tua prova final é essa. Tá bom? Então, super privilégio, né? As pessoas não vão ter, talvez, essa oportunidade, mas pode aparecer em sonho, pode aparecer de várias maneiras, mas eu tinha isso, né? De ir lá e a estátua, porque os egípcios tinham estátuas vivas, né? E com certeza essa que está no Museu de Chicago, que está muito corroída, essa Sekhmet, é uma das vivas. Uma que teve no Brasil recentemente também, que estava nas exposições do Banco do Brasil, do Centro Cultural Banco do Brasil, que teve no Rio e São Paulo, uma grande dourada, aquela também é viva. Então tem estátuas de Sekhmet que são vivas e outras não, né? Que tem muita estátua de Sekhmet, porque as cidades colocavam 365 estátuas na frente da cidade para proteger cada dia do ano, porque ela é uma grande deusa de defesa. Então, aí eu fui no museu, fiquei horas lá falando, blá, 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 nada acontecia, e vinha grupo escolar, e eu falando em português, pelo menos, né, e prestando reverência e tal. E aí, na hora que eu achei que teve uma receptividade, senti que tinha um brilho, que teve uma coisa muito boa, eu disse, pô, acho que é isso, né? Acho que é isso. Então tá, Sekhmet. Ó, grande senhora, dama vermelha, ó, toda poderosa, muito obrigada. Vamos seguir juntas, então, nesse nosso contato. Vou aprendendo sobre você. Muito, muito, muito obrigada por me receber e por papapá. Me despeço, né? Até mais, alguma coisa assim. Fui fazendo uma coisa assim, e aí eu olho para a estátua, e a estátua faz isso aqui, ó. E eu congelei, estarrecida. Ela fez claramente esse gesto, com essa viradinha assim. Aí eu fiquei chocada. Espera mais um mês para ir lá falar com as amigas. Conto para as amigas. E elas, isso mesmo. Era isso que estávamos esperando que ela fizesse. Que ótimo, então, muito bom. E aí é o trabalho de descobrir sobre ela, de manutenção, é uma relação, é uma aliança, é um trabalhar junto com essa divindade. Em quanto tempo se faz essa manutenção? É algo que tem data? Como é que é feita essa alimentação energética com essa relação? Comecei fazendo rituais completos de devoção toda semana, depois ficou a cada 15 dias, depois um ritual completo uma vez por mês. Hoje em dia é mais raro, eu não faço ele completo nem uma vez por mês, mas todos os dias, todas as noites, eu vou nela.
Então é diário. Todas as noites tem uma conversinha rápida de boa noite, eu vou lá, faço um chamego no altar. De manhã, muitas vezes, vou lá acender vela ou acendo incenso. Então, isso várias vezes por semana, tem coisa de manhã, mas à noite, sagrado, regra, né? E o que você diria para as pessoas que têm certo receio de espíritos ou receios de uma estátua fazer assim para ela? Pois é, né, que tanto receio as pessoas têm das coisas, né? Engraçado. E tem muita gente que vem procurar magia e morre de medo. É. Que a gente tem que ter um pouco mais de, talvez, descobrir as técnicas que nos façam sentir mais seguros para encontrar e enfrentar essas coisas. Eu acho que é isso, né? Que nos façam sentir mais seguros diante do mistério completamente impossível, né? Porque não tem como a gente não ficar No assombro, né, como diz num os celtas, né? assombro, mas não medo. Uhum. É possível perceber características bruxísticas no mapa astral de uma pessoa? Sim, Como? sim. Mas não quer dizer obrigatoriamente que ela vá para o lado da bruxaria, mas tem alguns marcos que a gente olha. Um deles é ter escorpião muito forte, por exemplo. Então é a lua em escorpião, ascendente escorpião, sol escorpião, coisas muito fortes na casa 8, que é a casa original do escorpião. Plutão, que rege escorpião. Então, sol, Plutão, lua, Plutão, geralmente tem alguma coisa. Urano, sol, Urano, lua, Urano, ascendente aquário, mas aí é Urano, mais que o signo de aquário, é o Urano muito forte na pessoa. Netuno, ascendente, casa 4, 7 ou 10, né? Então, na cruz. Então, em muita evidência. Plutão nessas posições também pode dar isso. Então, Plutão, o Netuno em evidência nos principais quadrantes, ou Sol, Netuno, Lua, Netuno, especialmente as tensões, as quadraturas, as oposições, as conjunções podem dar essa característica. Lua negra em Sagitário, porque mapa de bruxão antigo tem muita gente com lua negra em Sagitário. Fiz estudos de mapas já, né? Eu dou um curso às vezes de astrologia para bruxos, e aí a gente vai vendo um pouco dessas características. Lua negra em Escorpião, lua negra em Peixe, lua negra em Sagitários, lua em Peixe também dá muitas vezes essa característica. Então, a gente vai ver que tem tendências, tem abertura para essas qualidades ali no mapa. Uhum. Já que estamos falando também de questões parapsíquicas, qual seria um bom caminho para a pessoa se lembrar, recordar dos seus sonhos ou das suas experiências noturnas? Eu vou citar o Robert Moss, que escreve demais, né, sobre trabalho com sonhos, e ele, no Conscious Dreaming, ele fala que a gente tem que colocar um tapetinho de boas-vindas para os sonhos. Então, o que significa isso? Ter um caderninho e uma caneta do lado da cama. E às vezes, ou no banheiro, que você acorda para ir no banheiro, e no banheiro você lembra um pedaço do sonho, faz um rabisco qualquer para não perder alguma imagem, né? Eu já, uma época, também gravava sonho na madrugada. Se eu acordava de madrugada com um sonho muito vívido, né, muito claro e impactante, eu ia para um outro quarto na casa e ligava um gravador, hoje em dia pode ser o celular que as pessoas têm, né, e grava o sonho para não perder. Só que, no meio da noite, ninguém sabe, você vai entender depois o que você gravou. Aí eu ia ouvir no dia seguinte... E eu disse, gente, o que eu tô falando? Aí, o quê? Não, é impossível. Então, gravar nem sempre. Mas de manhã, se você tá desperto, grava o sonho, né? Com os meus, as pessoas que eu atendo de terapia, né, meus pacientes, eu peço que pode mandar o WhatsApp com sonho gravado, pode mandar por WhatsApp registrado, tem gente que anota no caderno de anotação no celular, tem gente que anota no caderno, mas é importante que você tenha um espaço para isso. E muitas vezes você pode não lembrar. Outra coisa, quando acorda, não sair, né? Tipo, parar um pouco na mesma posição e ver se vem algo. E às vezes vai vir tipo assim,
Eu não sei, acho que tinha uma maçã. Tipo, você lembra só uma coisa. Ok, vai lá no caderninho e anota. Eu acho que tinha algo relacionado à maçã. Ou eu acho que eu sonhei com a minha irmã. Tinha algo, veio o nome da minha irmã de manhã. Acho que tinha algo com a minha irmã. Anota o menor, assim, ó, um cheiro que seja, do que pode ter sido dessa noite. E é assim que a gente começa. Porque quanto mais você dá atenção pro teu inconsciente, pro teu subconsciente, mais o consciente começa a apreender, ele começa a segurar as memórias e vai te deixando disponível aquilo que você vivenciou. Nesse programa eu fiz lá aquela perguntinha lá, né? Qual a importância do saber, ousar, querer e calar, né? Nesse caminho da magia. Qual a importância? E como que pode colocar também esses princípios em movimento, em prática, né? Uhum. Eu gosto, esses são chamados os pilares da magia. Mas eu acho pilares uma ideia um pouco estanque. Porque elas parece que vai ter os perninhas de uma mesa, assim, né? Como os pilares de um templo. Ok, posso construir um templo com esses pilares. Mas eu gosto mais da pirâmide dos bruxos, que usa palavras um pouco diferentes, mas são os mesmos princípios. Então é imaginação, para esse poder da imaginação, não só a fantasia, mas a energia segue a imaginação. Então eu preciso cultivar as minhas capacidades de imaginação. Então essa é um lado da pirâmide. O outro lado da pirâmide é a vontade, que em vez do querer é a vontade, mas não vontade como um desejo. Ai, que vontade de tomar um sorvete de cereja. Não, mas a vontade no sentido do empenho, da garra, da gana por alguma coisa. É essa, né, que eu vou colocar. Então ela tem uma relação com o elemento fogo, a imaginação com o ar, a vontade com o fogo. O ousar fica traduzido na pirâmide como fé, que é acreditar que não sei como, mas vai dar certo. É a capacidade de lançar-se sem ter rede de segurança. Que tem um pouco a ver com a pergunta que você fez, como deixar de ter medo. Precisa disso, né? Tipo, tem tanta coisa que a gente deixa de ter medo depois que faz uma vez, né? Então, tem um pouco disso, mas é esse confiar que é uma fé quase cega, mas no sentido de que aquilo que eu vou mover ou fazer vai dar certo, vai funcionar, é por esse caminho. Então, não ficar cheio de dúvidas e questões. Então, confiar nessa fé no sentido de não ter dúvida, de se jogar. Então, tem uma relação com a água e tem a ver com é a tradução do ousar dentro da pirâmide. E a quarta parede da pirâmide, o mistério, em vez de calar, o segredo, que é o boca fechada. Não deixa as pessoas sabendo tudo, não precisa avisar tudo que você está fazendo, não posta tudo, não fale tudo, guarde, porque quando a gente fala demais ou espalha demais, perde a mística. Não quer dizer que é porque é um segredo, porque só um ou dois têm acesso, não, mas é menos gente, né? E às vezes tem coisa que é só para nós, né? Essa da Sekhmet eu conto hoje em dia muito, mas eu levei muito tempo para falar disso, porque, né, é uma coisa que tem coisas que eu vivi também que são só para mim, que eu não vou contar. Tem coisas que não é para contar. Inclusive, às vezes a gente recebe essa mensagem aqui, ó, bico calado. E eu tenho que saber respeitar esse segredo, senão eu perco até a minha linhagem, a minha corrente, aquilo que está me alimentando, né? Então, os quatro lados da pirâmide, eu gosto da imagem da pirâmide porque elas se juntam num ponto central. Então elas vão convergir para que a minha magia se dê. E essa pirâmide ela é recheada de amor, que é ao mesmo tempo, no meu entender, o que sustenta essas paredes, e ela está apoiada sobre conhecimento. Então a busca do conhecimento é a primeira coisa. Aí eu vou erigir a minha pirâmide com esses quatro lados para esse ponto comum que cria como um laser, um ponto focal para aquilo que eu estou tentando desenvolver, não só na minha magia, mas também na minha vida. Que lindo, muito bom. Me diz aí, gostaram da prática? Depois volta aqui o vídeo e assiste de novo. E como é que podemos saber do trabalho dela? GC, é isso.
Aqui, ó, Petrúcia Finkler no Instagram e também petruciafinkler.com.br no site. Você pode buscar esses conhecimentos, outros tantos que ela tem para compartilhar. Provavelmente já vai ter acesso aí já à data de lançamento, ou já foi lançado o novo livro, A Casa Mágica. O anterior está aí que vocês podem adquirir, que é Os Quatro Saberes, com ela, Petrúcia Finkler. Entra aqui nas redes sociais, é fácil, segue lá. E aí você não vai entrar em transe aleatoriamente, coisas fuleiras. Não, você vai entrar na magia de conexão, que engrandece como ser humano. Então, entre em transe, mas em transes mais legais, protegidos, com as deusas, divindades, as conexões todas assim, tá bom? Ficando por aqui, agradecer mais uma vez a Petrúcia pela disponibilidade de ter vindo aqui no estúdio, mais uma partilha, e para deixar uma mensagem de encerramento para quem está nos acompanhando, algo que você queira que esses bruxos e bruxas ou seres humanos que têm afinidade com esses assuntos muito loucos que são compartilhados por aqui no programa e que ressoa no coração, assim como ressoou esse Da deusa. Então eu desejo que cada um que acompanhou aqui com a gente, que consiga desenvolver a sua pirâmide na sua vida, na sua magia, com esses princípios da imaginação, da fé, da vontade, do mistério.